aqui um negócio. Espera aí. Pegar aqui a imagem. Pronto, acabei de enviar. Te enviei pelo WhatsApp, tá? Chegou? O anterior eu tinha enviado pelo WhatsApp também? Eu todos pelo WhatsApp. Só porque eu só envio em arquivo, né? Eu enviei em arquivo? Oi, tipo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui a mensagem. Foi assim, ó. Não faz diferença não, né? Espera aí. Vamos... Não, faz sim, faz sim. Faz sim. Eu vou apagar as outras. Faz sim. O vilão só muda a cor, né, professor? É, cara, é mais. É só de. Pra gente Simples. aprender os comandos no Só início. para aprender, exatamente. Aí eu jogo todos esses lá, né? Exatamente. Pode pegar eles e joga todos eles lá. Tô apagando aqui as Joguei dentro outras. do ar. Já jogou? Bacana. Joguei. Então a gente vai começar aqui agora. Eu tô apagando aqui os outros aqui para não confundir. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela Tá bom. com vocês. Deixa eu sair aqui. Uhum, tudo bem. Compartilhar aqui. Acho que já está abrindo. Certo? Eu vou abrir aqui o Godot e eu vou abrir o jogo anterior, que é o que eu estou fazendo com vocês. Que é o que eu estou só mexendo. Aí, pessoal, vamos lá. Tá abrindo aqui. Tá abrindo. Bacana. Então, bora lá. Ó, estamos desenvolvendo aqui o jogador, tá? Então, a gente está escrevendo já fizemos o que, né? Nós colocamos aqui o personagem, fizemos as animações dele, colocamos uma colisão e fizemos o código dele. Se eu clicar aqui no Player GD, aqui é o código dele. Fizemos o código dele para ele poder andar, se movimentar. Só que tá faltando uma coisa, que é o quê? O nosso jogador, ele vai colidir com o vilão. Na hora que o vilão bater nele, ele tem que sumir, né? Ele tem que perder o jogo. O jogo termina quando isso acontece, né? Então, assim, a gente precisa fazer esse término, né, do jogo, certo? E aí, para isso, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar no nosso jogador uma variável, que é uma variável de sinal, chamada hit. O que que é isso, uma variável de sinal, né? É um sinal que vai dizer para o jogo, olha, aconteceu alguma coisa com esse meu jogador. E no caso, o nome que eu estou dando de hit é bater em inglês. Mas poderia ser bater em português, ou então foi atingido, ou então poderia chamar de Joãozinho, né? Tanto faz o nome. Mas esse daqui não. Esse aqui é um sinal, signal, no inglês, né? E que sinal é esse? É um hit, certo? Então eu coloco aqui debaixo das minhas variáveis, lembrando que geralmente a gente declara as variáveis aqui no início do código e no meio do código no restante a gente faz as funções, né?
que é o que são os comandos. Lembrando, eu falei isso na aula passada e eu sei que vai ficar confuso para vocês agora, porque vocês não acompanharam. Mas a gente tem algumas funções, né, de vem de padrão. Essa primeira função aqui é a função que executa uma vez só no início do jogo. E essa função aqui é uma função que executa a todo momento do jogo, né? Que é o momento onde ele está procurando os comandos para se mexer. Então, beleza. Então, eu tenho um sinal, que é o meu hit. E aí, se eu for aqui no meu. Se eu salvar, né? Vamos dar um Ctrl S para salvar. Ele salva. E aí, se eu for aqui no meu player mesmo, vai aparecer aqui para mim. Se eu vier aqui em nó, que são sinais, ó, bem aqui em nó que eu vou mexer nos sinais. Tá aqui o hit, que foi o sinal que eu acabei de criar, tá? Eu acabei de criar esse hit. Só que o que que acontece? Eu vou mexer nesse momento, não só com esse hit, eu vou mexer com a colisão dele. E qual que é a colisão? É a colisão quando ele recebe um. Alguém bate nele, né? Quando alguém bate nele, não é ele batendo em alguém, é quando alguém bate nele. Então a gente vai olhar aqui, ó. Ele é uma área 2D, o nosso personagem, ele é uma área 2D, então a gente está olhando aqui as colisões relacionadas à área 2D. E aí a gente tem aqui, ó, esse comando aqui, ó. Body entered. Body node 2D. O que que é isso, tá? Body significa corpo em inglês. E entered significa que entrou. Ou seja, um corpo entrou na minha área 2D. Um corpo entrou no meu personagem. Um corpo entrou no meu personagem. Então eu vou clicar aqui duas vezes e eu vou conectar essa ação, né, de um corpo batendo no meu personagem ao meu personagem. Ó. Então eu estou conectando, ó. E quando eu conectar, eu vou só fechar aqui, eu não vou conectar agora, só para mostrar para vocês. Quando eu conectar isso, essa parte do código vai aparecer aqui embaixo, ó. Então eu vim aqui em área 2D, porque meu personagem é uma área 2D. Peguei um corpo batendo no meu personagem, que é essa função aqui. E aí eu vou apertar conectar. Olha só o que aqui apareceu. Aqui embaixo apareceu a nova função. Quando um corpo entrar no meu personagem, né? Ou seja, quando alguma coisa colidir com o meu personagem, o que que vai acontecer? E aí eu tenho que programar agora dizendo o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Primeira coisa, o meu personagem vai desaparecer, ele vai se esconder. Então aí eu coloco aqui, ó, hide. Quer dizer que a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai se esconder. Vocês estão vendo aqui que ele não está alinhado aqui com o Funk, ó. Se ele estiver alinhado, vai ficar vermelho, ó, o botãozinho vermelho, que está errado. O que que ele tem que fazer? Ele tem que sempre ficar com um tab para dentro, tá bom? Só para ele ficar alinhado com o tab mesmo. Que é assim que a gente faz no Godot. A gente faz a indentação, que é, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma função, aí um tab, o que tiver dentro do tab está dentro dessa função. Aí eu tenho o if, que é um se, que eu expliquei na aula passada. E aí o que está dentro do if está com um tab, né? Aí, então eu tenho aqui, ó, dois tabs, você tá vendo? São duas setinhas aqui e uma setinha aqui em cima. Vocês vão entendendo isso à medida que a gente vai mexendo. Então eu tenho aqui func, né, que é a minha função que vai dizer o que que vai acontecer quando o meu personagem sofrer uma colisão. O que que vai acontecer quando o meu personagem sofrer uma colisão? Ele vai se esconder. A primeira coisa que vai acontecer. Então a gente usa aqui o hide, que significa que ele vai apagar, que ele vai se esconder. Esse já é um comando do próprio Godot. Ele já faz isso quando você escreve hide, abre parênteses, fecha parênteses, ele já sabe o que, que ele tem que fazer, que é se esconder. Aí ele vai avisar para o jogo que uma colisão aconteceu. Então ele vai colocar aqui um hit ponto emit, que é
dê um grito pro jogo, por exemplo, dizendo que você foi que bateram em você. E nesse momento depois disso a gente tem que desabilitar as colisões. Por quê? Porque senão, a todo momento o meu personagem pode ficar batendo. Porque esse raid não é destruir ele de verdade, desaparecer ele de verdade. Esse raid é só de esconder. Ele só fica invisível, mas ele continua lá. Ele continua na tela, ele só está invisível. E aí, se eu não desabilitar a colisão, a todo momento os bichinhos que forem passando por ele podem continuar batendo nele, porque ele continua lá invisível. Então eu tenho que desabilitar a colisão. Aí, para eu desabilitar a colisão, eu tenho que mexer nesse collision shape aqui, onde meu mouse está mostrando, ó. Collision Shape 2D, porque é esse collision que cria, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é esses círculozinhos ao redor aqui, que cria a área de colisão do meu personagem. Quando algo encostar nesse círculo azul, eu vou saber que meu personagem teve uma colisão, bateram nele. Então eu vou voltar aqui no script, clicando aqui, ó, que é onde eu estou escrevendo, né? O script é o código. E eu vou desligar esse collision shape. Só que para eu chamar esse collision shape aqui, para eu falar com ele, para eu poder desligá-lo, eu coloco um símbolozinho aqui de dólar, né, de dinheiro. Deixa eu pegar aqui, cadê o meu símbolo? Ah, tá aqui. Bota esse símbolozinho aqui, ó, e escrevo o nome dele. Collision Shape 2D. Eu escrevo o nome dele. Aí o que que eu vou fazer? Vou usar uma função que já é dele, que é set deferred. Deferred, eu nem sei falar esse nome aqui, não. Deferred, eu acho o nome. Dois. Aí eu vou abrir aqui no meu parênteses, e eu vou dizer, ó, que é disable e true. Vou explicar o que que eu acabei de escrever aqui, cara. O que que eu acabei de escrever aqui, ó. Veja bem, o que que eu tô dizendo aqui, o que que está acontecendo dentro dessa função. Cada função, ó, o código ele é dividido em variáveis e funções. Só isso, variáveis e funções, né? E as importações. Importações, variáveis e funções. Mas vamos focar aqui em variável e função. Eu tenho essa primeira variável aqui, que é a velocidade. Eu tenho essa variável que é o tamanho da tela. Eu tenho essa variável do tipo sinal, que é um hit. Aí eu tenho uma função, que toda função começa com esse func. Função é exatamente o que o nome diz, são coisas que funcionam, são coisas que acontecem. Essa primeira função, ela vai acontecer no início do jogo. O que que tem que fazer assim que o jogo começar? Essa variável screen size, que é o tamanho da tela, vai ter o tamanho da tela. Pegue o tamanho da tela, que é um comando para ele pegar o tamanho da tela. Essa função aqui é uma função do tipo process, que ela acontece a todo momento, a todo instante ela está acontecendo. Aí aqui é o comando de mexer o personagem para cima, para baixo, para um lado e para o outro com a velocidade dele e colocar a animação. Esse comando todo está explicado lá na primeira aula, não vou explicar aqui agora. Mas os comandos estão aqui dentro, com if, com velocidade e tal. Agora, essa última função aqui, ó, até agora a gente só tem 3 funções. Essa última função aqui é para quando ele sofreu uma colisão. Quando ele sofreu uma colisão, o que que vai acontecer? Ele vai esconder o personagem, ele vai avisar para o jogo que ele sofreu uma colisão. Por que que ele vai avisar isso para o jogo? Porque em outra parte do jogo vai ter o sistema de pontos, vai ter o sistema de criar novos monstros, vai ter o sistema de várias coisas que, quando ele sofreu uma colisão, o sistema de pontos, por exemplo, tem que parar de contar. E o sistema de monstros tem que parar de criar monstro. E como é que ele vai saber disso? Ele vai saber porque esse hit vai ser emitido. Vai avisar para o jogo todo.
todo mundo do jogo vai meio que estar ouvindo e prestando atenção para ver se a colisão aconteceu. Aí se a colisão acontecer, olha, quando a colisão acontecer, primeira coisa que você vai fazer, esconder o jogador. Segunda coisa que você vai fazer, avisar para todo mundo que aconteceu uma colisão. Então, hit.emit, de emitir. Terceira coisa que você vai fazer, desabilitar aquela área de colisão para que nada mais colida. E como é que você vai desabilitar? Você vai acessar ela. E como é que você acessa? Você coloca aqui o joguinho, o símbolo do dólar, aqui o cifrão, né? O nome dela. Ponto. Set deferred, que é tipo assim, diga se está ativo ou inativo, entendeu? Esse já é um comando padrão dele, pronto já. Diga se está inativo ou ativo. Aí a gente colocou aqui, ó, entre aspas, inativo, disable, né? Disable é inativo. E true, verdadeiro. Significa assim, marque o inativo como verdadeiro, ou seja, realmente deixe inativo. Deixe inativo. Se fosse para ser ativo, aí a gente colocava aqui enable true, ou seja, deixa ativo. Mas como a gente quer deixar inativo, aí a gente escreve disable true, né, para deixar inativo. Beleza? Então, isso é a questão da colisão do nosso personagem. Então, agora, quando o nosso personagem bater no inimigo, o inimigo já vai apagar o nosso personagem. Agora, a gente tem que colocar o personagem numa posição inicial, tá? Para fazer isso, até quando eu resetar o jogo, né? Para eu fazer isso, eu vou criar uma nova função, uma função de start no jogo. Então eu vou colocar aqui uma nova função. A função vai ser assim, ó, func, né, que é uma nova função, start, aí vou abrir aqui parênteses e eu vou escrever aqui, ó, pos, que é uma variável de posição que eu vou pegar já já. Vou criar essa variável já já. Ela é aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó, position, a posição do meu personagem vai ser igual a pos. Vai ser igual ao valor que vai estar aqui dentro do start. Que é quando o jogo começar, quando eu chamar essa função start vai ter dentro dela um valor, que é esse pos. O valor que for esse pos aqui, que eu não sei quanto é ainda, ele vai pegar e colocar esse valor de pos na posição do meu jogador. Que aí eu vou definir que valor é esse, tá? Que aí vai ser o lugar onde o meu jogador vai começar o jogo. Se ele vai começar no meio do jogo, se ele vai começar no meio da tela, ou se ele vai começar embaixo na tela, em qualquer lugar, eu vou definir. Aí, beleza. Aí eu vou mandar ele aparecer, show, ele aparecer, tá? Então ele não estava aparecido. E eu vou habilitar a colisão. Então, como é que eu faço para habilitar a colisão? Eu vou lá em colisão, cifrão, collision, shape 2D, ponto, disable, desabilitado, igual a falso. O cifrão, no caso, seria para ativar. Não, cifrão é para você chamar esse negócio aqui, ó. Se eu quisesse mexer com Animated Sprite, eu usar cifrão Animated Sprite. Como eu quero mexer com a colisão, eu estou chamando cifrão Na colisão. colisão. Exatamente. É para dizer com que eu quero mexer, das coisas que estão listadas aqui. Quando eu colocar o cifrão, eu posso mexer, né, nos negócios que estão listados aqui do lado. Ok. Beleza. Então aqui eu peguei aqui, ó. Lembra que aqui eu tinha deixado ela desabilitada quando eu bati?
Agora eu quero habilitar. Então eu chego e digo, olha, aquele que está desabilitado, você coloca falso no desabilitado. Ou seja, ele está habilitado. Entendeu? Porque ele estava desabilitado. Aí eu vou e coloco falso no desabilitado, então ele está habilitado. Então ele voltou a poder levar uma colisão, a levar uma batida. Então ótimo. Então a gente vai continuar agora no negócio. Ah, uma coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Bem aqui em cima, agora eu preciso esconder o meu personagem, porque no início do jogo ele não vai aparecer direto. Quem vai aparecer é uma tela de start, né? Uma coisa assim. Então aqui no início do jogo eu escondo meu personagem. Eu boto um hidezinho aqui nele, então tá tudo certo. Pronto, agora Ctrl S. Beleza. Aí, agora vamos lá. Agora a gente vai começar a fazer o nosso inimigo. Eu apertei Ctrl S para salvar, né? Para salvar, é importante fazer isso. Agora vamos começar a fazer o nosso inimigo, tá? Para fazer o inimigo, a É a gente vai. parte que eu já vou mexer, né, professor? Hã? Agora já é a parte que eu posso começar. Agora é a parte que você vai começar a mexer. Deixa eu dividir a tela aqui. Para criar aqui o nosso inimigo, a gente vai vir em cena, nova cena, que agora vai ser a cena do inimigo. A gente vai fazer o inimigo. Nova cena. No caso, eu não preciso disso, né? Precisa. Nova cena. Ah, tá. Você não precisa. Você não precisa, não. Você vai começar a partir de agora. Eu preciso fazer com um outro depois, né? Com outro depois. Exatamente. Beleza. Você vai começar agora comigo aqui, ó. Você vai clicar aqui em outro nó. E nesse outro nó, a gente vai escolher o tipo de inimigo, que é o quê? Eu expliquei esses nós na aula passada. O personagem, ele tem um nó chamado área 2D. Por quê? Porque ele é só um quadrado invisível, uma área em duas dimensões, onde eu vou e coloco a imagem do personagem lá, só isso. Agora, desculpa, pessoal. Saúde. Agora, o inimigo, não. O inimigo não é. Desculpa. O Saúde. inimigo. Saúde. Valeu. O inimigo, ele não é uma área 2D. Ele é um Rigid Body 2D. Eu vou explicar o que é isso para vocês. Eu sei que esses termos são diferentes, né? Mas o que o inimigo é? O que é um Rigid Body? Rigid Body é toda vida que eu quero que eu criar um personagem no jogo que envolve física nele. O que é isso, envolver física? É que ele tenha comportamento físico. Que ele tenha. Espera só um instantezinho que eu preciso fechar a porta aqui rapidinho. Espera aí, rapidinho. Que envolva física nele. Por exemplo, eu quero que ele tenha. Que ele quique, né? Que ele tenha gravidade, que ele tenha comportamento como se fosse um objeto do mundo real mesmo, né? Um objeto físico do mundo real, que tenha física. Aí a gente chama isso de rigid body. A maioria dos personagens também podem ser em rigid bodies, tá? Quando você faz um jogo que tem física. No caso, ó, a gente vai escolher esse daqui, ó, rigid body 2D. Então eu vim aqui em outro nó, coloquei aqui rigid body 2D. Então é o que nós vamos selecionar. Certo? E é sempre assim, você coloca e não aparece nada, né? Ele fica sempre aqui no vazio. Por que não aparece nada? Porque eu só botei um rigid body, eu não botei os elementos que o compõem, tipo a imagem e tudo mais. Eu vou colocar agora. Mas ó, criei o rigid body, aí eu vou clicar nesse botão aqui para poder garantir que eu nunca mexa nele, me sempre só nos componentes que estão dentro dele. Porque se eu mexer nele, eu posso desconfigurar com a minha criação de personagens. Então eu clico aqui, aí aparece aqui no cantinho, ó, dizendo que ele está clicado, está selecionado. Aí agora eu vou passar a colocar os nós para poder criá-lo.
Primeira coisa que eu preciso colocar é uma imagem, para poder colocar a imagem do meu vilão. Como que eu vou fazer isso? Dois caminhos. Eu posso clicar com o botão direito em cima do Rigid Body e vir aqui, ó, adicionar nó filho, ou eu posso, com ele selecionado, clicar aqui no mais. E aí ele já vai colocar um nó filho, né? Então eu clico aqui no mais, ó, e qual que é o nó filho que eu vou colocar? O da imagem. E qual que é o da imagem? É o Animated Sprite 2D. Lembra, Animated é de animado, Sprite é de imagem e 2D é de 2D. Então aqui é uma imagem animada em 2D. É isso que eu vou colocar. Então eu clico aqui e aí ele apareceu, bem aqui, ó, o Animated Imagem 2D. Mas ainda não apareceu nada. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma imagem nele. Então, se eu clicar aqui no Animated Imagem e vir aqui no Inspetor, bem aqui, eu vou vir aqui em Animation e eu vou ver que as imagens, os frames das imagens, os frames das imagens, ou seja, o que é um frame? É uma foto, né? Várias imagenzinhas juntas, várias fotos juntas fazem uma animação. E então eu tenho um frame, ele está vazio, não tem nada. Então se eu clicar aqui no vazio, eu posso botar aqui, ó, novo Sprite Frames. Então eu vou clicar aqui em novo Sprite Frames. E aí, não aconteceu nada, mas apareceu aqui, ó, Sprite Frames. Vou clicar duas vezes aqui no Sprite Frames e aí ele aparece essa linha aqui embaixo, ó. A tela muda e aparecendo essa linha aqui embaixo. Então agora eu vou criar as minhas animações do vilão. Deixa eu ver se eu já estou com a arte do vilão. Olha, eu não estou com a arte do vilão aqui comigo. Então eu vou pegar a arte do vilão agora para colocar aqui dentro da minha pasta arte. Vou pegar aqui a arte do vilão. Espera aí de que eu vou pegar. Estão olhando aqui, né, nos meus negócios. Deixa eu ver. Onde será que tá a arte do vilão? Meu Deus do céu. Eu acabei de mandar para vocês e eu não. Ah, tá aqui. Vou pegar aqui a arte do vilão. Tem um som também, né? Já a gente coloca. Vou ver aqui em documentos. Jogo novo. Tá. Gente, o Fernando tá tentando entrar. Coloquei a arte do vilão aqui agora. Na minha pasta. Então aqui, ó, em arte, já vai ter a arte do vilão. E aí, vejam, eu tenho o inimigo, né, voando, eu tenho o inimigo nadando e eu tenho o inimigo andando. Então aqui eu vou criar a animação de cada um deles. Estão vendo que aqui vai ser a minha lista de animações nesse quadrado. E nesse outro quadrado aqui, nesse outro retângulo, eu vou colocar as imagens. Então aqui primeiro, a minha primeira animação, ó, se eu clicar, eu vou chamar ela de Walk, que é a do meu personagem andando, tá? Que vai ser a animação do meu personagem andando, Walk. Beleza. Opa, desculpa, eu fiz uma coisa errada. Tá aqui, eu cliquei duas vezes, Walk. E agora eu posso criar uma outra animação, ó. Oi. Ah, finalmente consegui falar. O meu lá em cima, do lado da plaquinha de aviso lá, do Rigid Body, ele não aparece essa opçãozinha do meio. Eu não sei se eu perdi a hora que o senhor falou. Clica aqui, ó. Seleciona o Rigid Body e clica aqui nesse bichinho. Tá, agora foi. E aí depois disso, Aí eu cliquei com o botão direito no Rigid Body para adicionar um nó filho, que foi o Animated Sprite 2D. Animate, deixa eu ver o nome. Animated Sprite 2D. Achei. Aí eu adicionei. Aí eu cliquei nele, ele ficou selecionado. Uhum. Aí eu vim em Animation. Animation. Sprite Frames aqui estava vazio. Aí eu cliquei para botar um novo Sprite Frames. Tá. Aí eu cliquei em cima do Sprite Frames, esse botão, esse negócio aqui. Cliquei em cima dele. Uhum. Duas vezes. Aí na hora que eu cliquei em cima dele, aparece esse quadro aqui embaixo para mim.
Agora foi. É porque eu não estava aparecendo. Aqui tava o nome default. Uhum. Eu apaguei e botei walk. Agora eu vou apertar nesse mais bem aqui, ó, para eu criar uma outra animação. Nova animação. Estou criando só os títulos dela primeiro, tá? Tá. Aí aqui, ó, vai ser swim. Swim. Aqui. Swim. SWIM. Que é de nadar, né? Isso. Aqui eu vou botar o walking, né? Que é de andando. Eu vou botar que nem tá aqui o nome, ó. Swimming, walking. Aí eu vou botar aqui, ó, flying. A outra vai ser essa, flying. Flying. Beleza. Agora o que eu vou fazer, ó? Com o flying selecionado, tá vendo? Eu vou clicar aqui na pasta, nessa pastinha aqui, tá bem aqui. Aí eu venho aqui em arte e vou selecionar essas duas imagens que é do meu inimigo voando. E vou abrir. E ele já aparece aqui. Se eu apertar um play, você já vê ele fazendo a animação. Vou apertar pause. Esse 5 FPS eu vou mudar para 3. Se eu apertar play, ó, a animação é um pouco mais lenta. Quanto mais FPS, mais rápido é a animação. Professor, só volta bem aí para adicionar a imagem no Fly. Eu vou aonde? Na pastinha, nessa pastinha aqui. Na pastinha. Aí vai ter uma No arte. no arte. Aí eu seleciono todas as duas. Seleciona todas as duas. De uma vez só. Com o Shift, né? Ou então com Ctrl. Você pode selecionar as duas de uma vez só e clicar em abrir. Tá bom, foi. Aí você muda o FPS para 3. Aqui tá 5. Aí se tu apertar play, aí tu vê a animaçãozinha na tela. Aí foi. Agora a mesma coisa para o swimming. Pastinha. Ctrl aqui eu fiz com os dois. Selecionei. Vou mudar o FPS para 3. E agora o walking. Pastinha. Selecionei. FPS para 3. O personagem tá com metade do tamanho. E o vilão não tá com metade do tamanho. Então eu vou diminuir o tamanho do vilão. Para ele poder ficar com metade do tamanho também. Como é uma animação, então eu tô aqui em animação. E aí eu vim aqui em transforme, ó. Transforme. E aí aqui eu tenho posição, rotação e escala. A escala está em 1. Eu posso vir aqui e botar 0.5 e apertar Enter. Ele já muda no X e no Y ao mesmo tempo. E aí ele já diminuiu o tamanho de todo mundo, em todas as animações. Eu vou Pela metade. na textura? Não, na textura não. Não. Com o Animated Sprite selecionado, você vem aqui em Transforme. Transforme. Escala. Escala. Tava 1. Você vai botar 0.5. Ok. Em todos os dois. Quando você muda o primeiro e aperta Enter, ele já muda o segundo sozinho. Mudou aqui. Beleza. Aí o que acontece? Ó, eu vou vir aqui na animação do Walking, que é o mais fácil de fazer isso. Vim aqui no Walking, ó, tô com ele selecionado, mas você pode fazer em qualquer um, tá? Não importa. Eu vim aqui no Walking e agora, no meu Rigid Body, ó, vou selecionar aqui o Rigid Body, eu vou colocar uma área de colisão para poder bater. Porque sem essa área, o meu personagem ele não vai bater em ninguém, ele vai passar reto. Por quê? Porque ele é só uma imagem, né? Ele tem um corpo físico, mas não interage. Então, o que acontece? Eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou adicionar um nó filho, que é qual? Que é o da colisão, que é que nem eu tinha do outro lá, que é o Collision Shape 2D. Coloquei o Collision Shape 2D. Ele tá aqui, ó. Coloquei o Collision. Beleza, mas eu ainda não dei uma forma para ele. Eu tenho que dar uma forma para ele. Então ele tá selecionado, Collision Shape. Eu 2D, venho né? aqui, ó. Hã?
O 2D, né? 2D, é. Porque o nosso jogo é 2D. Se fosse 3D, a gente ia pegar o Collision Shape 3D. Então eu tô aqui com o Collision Shape 2D. Eu venho aqui em Shape, ó, que é o formato dele, que é o shape dele. Qual que é o formato dele? Tá vazio. Eu vou escolher uma cápsula. Vou dizer que ele é uma cápsula. Novo cápsula Shape 2D. Uma cápsula. Aí ele vai aparecer aqui. Só que ele não tá cobrindo o meu personagem todo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar para que ele possa cobrir o personagem. Mas eu botei uma cápsula, mas bicho, parece um círculo, né? Como que eu faço para puxar ele? Puxar aqui, ó. Vai nas bolinhas vermelhas que aparecem no canto. Para mim não apareceu. Não apareceu bolinha vermelha? Não, tem uma no centro só. Essa do centro. Só do centro? Isso, essa Não, do vermelha. centro. Vai, coloca o mouse em cima. Seleciona ele, Collision Shape. Seleciona, você tem que selecionar ele aqui do lado, ó. Ah, agora foi. Isso. O meu ele tá assim, ó, meio errado, tá vendo que ele tá para cima? E aí Eu consegui, eu eu tento consegui mexer, cobrir, eu tento mexer, ele virou um círculo, tá vendo? eu consegui cobrir todo ele. Mas virou um círculo, não o teu? Ficou meio que um oval, um negócio esquisito. É, eu vou fazer assim, ó. No meu, não é obrigado você fazer isso no seu, tá? No meu, vou vir aqui e eu vou dar uma rotação nele, ó. Ele tá de 0 grau, vou dar um 90 grau de rotação aqui, ó, para ele deitar, ó. Aí eu deitei ele. Aí eu vou aumentar ele aqui e vou aumentar ele aqui do lado. Pronto. Para mim ficou melhor, entende? Entendi. Entendeu o que eu fiz? Eu vim aqui em Transforme e rodei, e tava 0 em rotação, aí eu rodei ele 90 graus para ele deitar. Aí ele deitou e aí eu consegui ajustar melhor aqui a imagem. Aí agora Ctrl S para salvar. Ctrl S para salvar o jogo. Vamos salvar. O que a gente está fazendo, vamos salvando. Beleza. Aí, ó. Pessoal, tem alguém fazendo alguma pergunta no chat? É porque eu não consigo ver o Não, chat. professor, é porque falta 7 minutos para acabar. É, você queria. Não, você tem que criar outro link pra gente. E tu vai enviar no chat daqui, tá? Cria agora, então? Então, pessoal, vou parar a apresentação aqui enquanto ele cria outro link, tá? Beleza. Bacana, já vou entrar lá. Bacana, eu entrei. Deixa eu só pegar um copo d'água aqui rapidão, só um minuto. Tranquilo. Tem como mandar o link por aqui? Porque eu já saí da outra chamada.
Beleza, eu só fui lá pegar uma água, tá, pessoal? Que a gente aproveitou mudando de tela. Mas vamos voltar. Então, montamos aqui o nosso inimigo com 3 componentes aqui para fazer o nosso inimigo. Primeiro, que é a base dele, que ele é um Rigid Body 2D, que eu expliquei para vocês o que é um Rigid Body, que é um objeto que tem física nele, né? Quando o objeto tem física, significa que ele tem gravidade, que ele tem atrito, que ele pode quicar, que ele pode derrubar coisa, né? Ele tem física, ele tem como se ele existisse de verdade, né? Material. Para esse objeto aqui que tem física, a gente colocou uma imagem para ele. E aí, para colocar essa imagem, a animação, a gente colocou um Animated Sprite. Mas, só com física e animação, a gente não faz um objeto. A gente tem que botar uma área de interação dele. E essa área onde ele pode interagir é esse Collision Shape 2D, que foi o que a gente colocou aqui. Quando a gente colocou, a gente determinou qual era o tamanho dessa área. Se eu deixasse assim, ó, eu ia falar, nossa, qualquer coisa que entrar nessa área azul, o meu objeto vai perceber. Ou vai colidir com ele, ou vai acontecer alguma coisa. E aí, nós fizemos aqui e delimitamos a área para ser uma área realmente só relacionada ao corpo dele, né? Porque é só ele batendo, certo? Mas só que tem uma coisa, como eu falei para vocês, o rigid bar é física, então tem gravidade. Então eu posso vir aqui, ó, selecionei o rigid bar e eu vou ver e vou ler o que é que ele tem aqui, ó. Ele tem massa, a massa é 1 kg. Então o nosso personagem é 1 kg. Inércia, centro de massa, material de física, que aí a gente pode botar um material que faz quicar ou algo assim. Escala da gravidade. Gravidade 1 é como se fosse a gravidade da vida real. Se a gente botar a gravidade maior ou menor, por exemplo, se eu botar uma gravidade menor, é como se ele estivesse flutuando no vácuo, né? E uma gravidade maior é como se ele estivesse mais preso no chão, fosse mais difícil, né? Aquela coisa toda. Mas o que acontece? Eu não quero ter gravidade no meu jogo. Meu jogo não precisa de gravidade. Então, gravidade zero. Eu coloquei física, desculpa. Eu só vou voltar aqui. Eu coloquei física, aqui, gravidade. Eu coloquei física só para ele ter interação e não pela gravidade. O Godot é legal porque eu posso apertar nesse botãozinho e ele desfaz aquilo que eu fiz, tá? Eu posso vir aqui, ó, mudei, né? Apertei Enter. E me arrependi, não lembro mais qual era o valor. Se eu apertar esse botãozinho de voltar, ele desfaz aquilo que eu fiz. Então, a gente vai ter coisas relacionadas ao movimento linear dele, velocidade em X, em Y, ao movimento angular, que é para curvas e coisas assim do tipo. Então, quando você fizer um carro, um foguete, um personagem, muitas coisas você faz na. Olha o joguinho aparecendo aqui. Você faz no como um rigid body. Beleza. E agora nós vamos colocar a última coisa relacionada a ele, que é um Visible on Screen Notifier 2D, certo? E aí eu vou explicar mais na frente o que é que esse visível na tela vai fazer, tá? Jazinho eu vou explicar para vocês. Porque o que é que acontece? O meu personagem, esse personagem ele só pode funcionar enquanto ele estiver na tela. Quando ele sair da tela, ele tem que sumir, né? Ele não pode mais existir, porque senão ele vai ficar consumindo memória do meu jogo. Eu mostrei para vocês, quem estava aqui no início viu o joguinho funcionando. O personagem vilão, ele aparece na tela e depois ele sai da tela. Se ele sair da tela e eu não destruir ele quando ele sair da tela, ele vai ficar só consumindo memória do meu jogo, do meu computador, e de repente vai travar o computador. Porque vai ter criado 1 milhão de personagens que não vão estar aparecendo em canto nenhum, mas estão lá na memória, ocupando a memória do computador, ocupando o processamento. Então, na hora que ele sai da tela, ele tem que sumir.
Então eu tenho que eu vou botar aqui um comando só para dizer que ele só existe enquanto ele estiver na tela. Então eu vou botar aqui um outro nó, um nó filho, que é o visible on screen notifier. Deixa eu ver aqui. Peraí, cadê? Tá aqui. Visible on screen notifier 2D. O que ele faz? Ó, descrição. Detecta quando o node, né, ou seja, quando o personagem está visível na tela. Então eu vou colocar ele e ele aparece aqui. Eu não preciso mexer em nada dele, ele tá aqui como o centro do personagem, né? Então ele vai detectar quando esse centro do personagem está na tela. Quando esse centro do personagem sair da tela, é como se o personagem tivesse sido destruído. Ele vai sumir. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Rigid Body. Já colocamos a gravidade em 0. E agora a gente vai definir, desculpa, aonde que eles vão, onde a colisão vai acontecer. Deixa eu vir aqui, acho que é em Collision Shape. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Não, acho que vai ser no Rigid Body mesmo. É aqui, exatamente. Aqui no Rigid Body. Isso, beleza. Ó, viemos aqui no Rigid Body. Lembra que eu falei que o Rigid Body ele faz colisão? Se eu vier aqui, ó, e na área de colisões dele, que é esse Collision Object 2D, e eu vim aqui em colisão, eu tenho uma layer e uma mask, tá? Bem, nós não precisamos entender nesse momento o que é mask. Eu vou tirar e eu vou deixar só a layer. E eu vou explicar para vocês só com a layer. Depois, no futuro, mais na frente, a gente pode entrar nesse negócio da mask. Vamos deixar só a layer aqui. O que é essa layer, pessoal? Layer em inglês significa camada. O personagem está na camada 1 e o vilão está na camada 1 também. Então o vilão pode colidir com o personagem. Se o personagem estivesse na camada 2 e o vilão na camada 1, por mais que um passasse na frente do outro, eles não iam colidir. Porque imagina, era como se você estivesse vendo de cima, do alto, e um estivesse passando em cima do outro. Um está numa camada acima do outro. Então, eles só colidem o que tiver na mesma camada. É como se eu estivesse colocando no desenho que eu coloco um vaso na frente da parede. Então, o vaso está no nível e a parede está no outro. Aí, na frente do vaso, eu coloco uma mesa. Então, a mesa está no nível, depois da mesa tem um vaso, depois tem a parede. São as camadas, né? Se eu pegasse o meu vilão e colocasse aqui camada 1 e 2, ó, eu ia dizer que o meu vilão ele ia interagir, ele ia colidir com qualquer coisa que estivesse na camada 1 e na camada 2. Se eu tivesse uma coisa na camada 3, não ia atingir, tá? Mas então aqui eu vou botar camada 1. O meu vilão bate na camada 1 assim, porque o meu personagem também está na camada 1. Os dois estão no mesmo nível. Tudo bem? Ok. Nessa explicação das camadas. Ok. Beleza. Tá. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vamos começar a escrever o código do nosso vilão. Aí agora, pessoal, a gente vai ter uma lutinha aí, tá? Vamos começar a escrever o código, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, ó, meu vilão está selecionado aqui, é o meu vilão, o rigid body dele. Eu posso mudar o nome dele, inclusive, eu vou... Não, eu vou deixar esse nome mesmo. Não, peraí. Vou mudar o nome. Vou mudar o nome dele. Eu vou botar para Mob, que é vilão em inglês, né? Mob. Tá aqui. Vou chamar ele de Mob. Eu só apaguei o nome de Rigid Body e chamei de Mob, mas eu sei que ele é Rigid Body, porque se eu vier aqui em cima, ele diz o que ele é. Ele é um Rigid Body, mas o nome dele é Mob. Beleza. O que eu vou fazer? No meu vilão, eu vou vir aqui no meu script, que está vazio.
e eu vou colocar um novo script, que é um novo código. E eu vou apagar aqui o nome Rigid Body, que está aqui 2D, porque eu mudei o nome dele para Mob, né? Então eu vou colocar aqui Mob, ó. E vou criar. Criei. Meu script, ele aparece aqui em cima. Aí ele já vem aqui, ó, com stands. Ele já vem com algumas coisas escritas nele. Meu código, aqui é o código para eu programar o meu vilão. Ele já vem com algumas coisas escritas. A primeira coisa escrita que ele vem é esse stands rigid body 2D. O que isso significa? Significa que que eu vou mexer nesse código com um rigid body 2D. Então eu não preciso ficar colocando aquele sinal de cifrão que eu fiz no anterior para mexer com coisas relacionadas à física. Porque esse script já é um script de física, né? Eu já estou mexendo com o rigid body. Então ele já pega isso direto. Aí eu tenho aqui o meu ready, né? Que é a minha função inicial. Que ela é chamada apenas uma vez na hora do jogo. Na hora que o jogo vai iniciar. O que ele tem que fazer na hora que o jogo iniciar? Eu vou apagar o que vem aqui dentro, que é só um pezinho. E o que ele tem que fazer na hora que o jogo iniciar? Olha, na hora que o jogo iniciar, você tem que fazer o vilão já ter uma animação, porque o vilão vai ser controlado sozinho. Então a animação do vilão já tem que funcionar sozinha. Aquele movimento dele de andar, ou de nadar, ou de voar, já tem que começar. Essa animação já tem que começar. Quem é que cuida da animação? É o Animated Sprite 2D. Então vamos chamá-lo? Como que a gente chama o Animated Sprite para dizer Animated Sprite? Faça que a animação aconteça. Como que a gente chama o que está aqui na lista aqui do lado? Usando o cifrão, o cifrãozinho aqui, né, do dinheiro. Usa o cifrão e escreve aqui, ó, Animated Sprite 2D. Ele até já se completa. Ficou verdinho, tá tudo bonito. O que eu quero que você faça, Animated Sprite? Eu quero que você. Aí é o ponto, que é o. Aqui eu estou chamando. Aí quando eu boto ponto, é o comando, que o que ele tem que fazer. O que eu quero que você faça? Play. Você toque. Aí aqui ele até me pergunta, ó, não sei se vocês repararam, quando eu botar aqui o parênteses, ele até me pergunta para eu preencher, é para tocar o quê? O flying, o swim ou walking, né? Que são as animações que eu criei. Eu não vou botar nenhuma, porque eu quero que ele escolha aleatoriamente entre elas. E já eu vou fazer esse comando acontecer, então eu não vou colocar nenhuma. Aí agora eu vou dizer que animação vai ser essa que ele vai colocar ali para tocar, né? Eu vou criar uma variável agora que vai pegar os nomes das minhas animações, certo? Os tipos de animação que eu tenho. Então, eu vou criar uma variável que vai pegar os tipos de animações que eu tenho na hora que o jogo começar. Então, var de variável. Então, eu estou dizendo para o jogo que agora eu vou criar uma variável para pegar os tipos de animação. Qual que é o nome dessa variável? Eu posso escolher o nome que eu quiser. Pode ser João, Joaquim, né? Mas não faz sentido esses nomes. Então, eu vou colocar aqui, ó, mob, porque é do vilão, underline, types. Então, os tipos de vilão. Tem o vilão andando, o vilão voando, o vilão nadando. Então, os tipos de vilão. E o que essa variável vai ter? Ela vai atrás daqueles nomes, do nome nadando, do nome andando e do nome voando. Mas como que ela vai pegar esses nomes? Esses nomes foram escritos aqui no Animated Sprite. Então eu vou botar aqui, ó, joguinho do cifrão, Animated Sprite 2D. Então estou acessando ele. Ponto. Agora o meu comando, ó, get sprites. Peraí, rapidinho que eu acho que eu escrevi errado. Peraí. Sprite, é com I. Peraí. Get. Isso. Sprite. Frames. Isso.
Get sprite frames, ou seja, pegue aqueles frames dos sprites, mas não só pegue eles, pegue o nome deles. Get animation names. Pegue o nome deles. Então, ó, na variável tipos de mob, vá lá na animação dos sprites, pegue todos os quadrinhos que eu tenho e pegue o nome deles. Então aqui acesse todos os quadrinhos que eu tenho e pegue o nome deles. Então essa minha variável aqui, ela tá com o nome das minhas animações, andando, voando e nadando, né? O walking, flying e swimming. Por que eu só não escrevi direto walking, fly e swimming? Ora, porque se você estiver fazendo um jogo que tem 200 animações, você não vai escrever o nome delas todas. Você tem que botar um comando que automatiza, que pega por você, que você não precisa ficar escrevendo uma por uma. Então aqui a gente pega tudo ao mesmo tempo. E aí agora a gente vai mandar ele fazer essa animação de maneira aleatória. Aqui eu não mandei ele fazer um animation play para tocar, mas ele vai tocar qual animação? Eu não sei ainda qual animação ele vai tocar. Aí eu Professor, peguei. Oi. o meu deu erro bem aqui no Get Sprite. Você escreveu sprite certo? Ponto. Escrevi. Get sprite underline Foi, frames. aí escrevi, ó, 2D, aí ponto, get, underline, sprite. Aí não aparece, aí eu tenho que Não, ele colocar, não aparece não. Ele não aparece não. Pode botar aí underline frames. aí o parêntese, Isso. Aí você não completa com nenhuma animação e você pode botar ponto get animation name, underline names. como assim eu não completo? Não, não, desculpa, não vai aparecer nada para completar, não. Eu que confundi. Você só abre e fecha parênteses e bota o ponto. Aí get animation, né? Get underline animation underline names. Abre e fecha É parênteses. porque quando eu coloco esse ponto depois do primeiro parêntese aí, ele fica vermelho a linha. Não, mas termina de escrever. Deu certo? Eu tô terminando, peraí. Fala, né? Deu certinho? Agora foi. Bacana. Então vamos lá. Ó, beleza. Eu mandei ele tocar uma animação, que eu não sei qual é ainda, que ele vai tocar, eu deixei em vazio de propósito. Aí eu disse assim para ele: olha, vou criar uma variável que vai pegar o nome de todas essas animações. Quando eu pegar o nome de todas elas, eu vou fazer um sorteio. Oi? Não tá fazendo nada, não. Ah, tá. É porque tá dando microfonia. Desliguei o microfone que eu tô me ouvindo. Quando eu pegar todas essas. Quando eu vou mandar. Ó, o que eu falei assim, ó. Quando o jogo começar, uma vez só, na hora que o jogo começar, na hora que o personagem entrar no jogo, né? Na hora que o personagem entrar no jogo, você vai tocar uma animação do vilão. Mas qual animação é essa do vilão que você vai tocar? Não sei, eu deixei aqui em vazio dentro do parênteses. Se eu botasse aqui dentro do parênteses, entre aspas, flying, pronto, ele ia tocar flying. Na hora que o jogo começar, ele ia começar todos eles com a animação deles voando. Se eu botasse walking, eles iam iniciar o jogo todos com a animação andando, ia ficar com ela sempre. Mas eu não coloquei nenhuma, porque eu quero que cada um deles tenha uma animação aleatória. Certo, só que eu tenho que botar alguma coisa. Como que eu vou fazer? Aí eu criei uma variável chamada mobtypes, que é tipos de mob, porque vai ter o andando, o voando e o nadando. E eu disse, vá lá em animação
e veja todas as animações que eu tenho e pegue o nome delas. Pegue o nome delas. Então eu disse assim, ó, vai lá em animação, veja todas as animações que eu tenho e pegue o nome delas. E coloque o nome delas aqui, ó, nessa variável, mobtypes. Então essa variável mobtypes eu vou só escrever aqui, mas vocês não precisam escrever, ó. Essa variável mobtypes, agora o valor dela é qual? O valor dela é walking, swimming. Como é que escreve swimming mesmo? Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Ah, tá. W-I-M-M. Swimming. Ela é swimming e flying. Pronto. Esse é o valor dela, ó. Ela tá com esses 3 nomes aqui dentro dela. Ela tá com esses 3 nomes aqui dentro dela. O mobtypes agora é igual a essas 3 coisas. Só que aí agora eu vou ter que fazer o sorteio entre esses 3 nomes. Como é que eu faço esse sorteio? Eu vou no Animated Sprite 2D e eu vou chamar ele de novo. O Animated Sprite. Presta atenção no que você vai fazer agora. A sua animação, ou seja, a animação que você vai tocar aqui no play, ó, Animated Sprite, a animação que você vai tocar aqui no play é igual ao quê? É igual ao mobtypes, que é essa variável que a gente acabou de criar, que tem esses valores do andando, nadando e voando, é igual ao mobtypes. Aí eu vou fazer o sorteio agora, ó. O sorteio é assim, ó. Rand, peraí, eu escrevi rand e abre e fecha parênteses. É uma coisa feia que eu vou escrever agora, mas já já vou explicar para vocês. Porcentagem mob types ponto size. Vou escrever aqui para vocês. Espera aí rapidinho. Size. Eu dizer aqui para vocês o que eu acabei de fazer, tá? Vou explicar para vocês. Animated Sprite. A animação que você vai dar o play aqui em cima tá dentro desse mob types aqui. Dentro do mob types tem andando, nadando e voando. Então você vai fazer um sorteio. A animação que você vai tocar, você vai pegar o mob types e você vai fazer um sorteio de random. Rand é de random. E esse I é de inteiro. Por quê? Porque o walking está na posição 0. Swim está na posição 1. E flying está na posição 2. Então ele vai sortear um número que vai ser o número 0, 1 ou 2. Se ele sortear o número 1, vai tocar swimming, nadando. Se ele sortear o número 0, vai tocar walking. Se ele sortear o número 2, vai tocar flying. Por isso que aqui é I de inteiro, porque inteiro é 0, 1, 2, 3, 4. Se aqui não fosse I, poderia ser decimal. A decimal é 1.2, 1.4, 10.5, né? Então, é um número random, do rand é de random, inteiro. Mas, veja bem, se eu tivesse parado aqui, ele poderia dar qualquer número inteiro. Podia ser 1234. Algum desses daqui é 1234? Não, porque dentro do mobtypes eu só tenho 3 nomes. Então é 0, 1 e 2. A contagem sempre começa no 0, tá? 0, 1 e 2. Então o que eu tenho que fazer? Eu boto esse sinal de porcentagem aqui, que é um comando falando para ele que esse cálculo do inteiro vai estar dentro do
tamanho do mob types, que é esse ponto size, quer dizer tamanho. Pegue o mob types, que é essa variável aqui, e veja o tamanho dela. Qual que é o tamanho dela? O tamanho dela é esse, ó, 0, 1 e 2. Ela só tem 3 coisas dentro dela. Então, o teu sorteio dos teus inteiros fica limitado ao tamanho do mob types, que é esses 3 aqui. Pronto. Com esse comando, agora, toda vida que um inimigo novo for criado, ele vai ser criado já com uma animação, e essa é uma animação aleatória. Uma animação que pode ser de andando, de nadando ou de voando, beleza? Até o momento. Eu sei que é difícil, tá? Mas até o momento aí, pessoal. Alguma dúvida? Não. Beleza. Professor, Oi. aqui na linha número 9 aí, o meu aqui deu erro. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas eu tô olhando aqui, tá certo, só porque tá errada a linha. Não é o tab, não? Eu dei o tab. Tá um tracinho só, né? Tá uma setinha só, né? Isso, tá uma setinha só. Então tu botou Animated Sprite 2D Ponto animation, igual igual. mob. Aí, bem na hora desse rand aí, que tá dando erro, eu acredito eu. Botou hand, abre e fechou parênteses. Foi. Aí coloca um colchete. Não, aqui é um colchete antes e depois. Mob Ah, types, abre colchete. Aí hand, abre e fecha ah, parênteses. agora foi. Beleza. Beleza. Legal. Agora, o que que a gente vai fazer, tá? Agora a gente vai fazer o nosso inimigo deletar ele mesmo, certo? Ele vai se deletar na hora que ele sair da tela, tá bom? Na hora que ele sair da tela. E aí, para isso, a gente vai aqui no nosso Screen Notifier, que é esse daqui que a gente botou aqui, ó, Visible Screen, tá vendo? Aí eu vou vir aqui em nó, e aí eu vou procurar aqui, ó, a função dele sair da tela. Veja bem, até o momento eu não tenho nada daqui falando sobre sair da tela, mas como eu estou com esses comandos que dizem respeito a ele visualizar ele na tela ou não, quando eu cliquei aqui, deixei ele selecionado, aí ele estava assim, ó, no inspetor. Eu vim em nó. Aí eu vou dizer assim, ó, saindo da tela. Na hora que você sair da tela, eu vou clicar nele 2 vezes e conectar. Aí ele criou uma nova linha do código aqui para mim, ó. Uma função quando o visualizadorzinho dele sair da tela, o que é que vai acontecer com o meu vilão? O que é que vai acontecer? O meu vilão. Eu precisava ter criado outras linhas, professor. Hã? Porque aqui no meu aqui ele foi na linha 14. Não tem problema não. Tá bom. O meu vilão, ele vai ser deletado. Esse comando aqui, ó, que eu nem sei falar esse nome, é kiwi. Eu chamo de kiwi, tá? Da fruta, kiwi, mas não é kiwi não, é Q-U-E-U-E, underline free, abre e fecha parênteses. Ele libera a memória, ele apaga o negócio da memória, ele limpa a memória para poder você continuar usando. Então, na função, na hora que o meu Visible Screen Notifier, né? Na hora que esse meu Visible Screen Notifier sair da tela, limpe aquela memória. Ó, se eu voltar aqui na visão 2D, ó, com ele selecionado, é esse quadrado aqui, ó. Na hora que esse quadrado aqui, que está selecionado, ó, se eu selecionar outra coisa, você vai ver que na hora que eu selecionar o Visible Screen Notifier, vai aparecer um quadrado. Esse quadrado.
Na hora que esse quadrado sair da tela, aí esse comando aqui do código vai ser ativado, que é limpar a memória. Vamos salvar, Ctrl S para salvar, e com isso a gente termina a programação do nosso vilão. Aí agora a gente vai do jogo mesmo, que é o quê? Que é o jogo com o início, com o vilão sendo gerado automaticamente, aparecendo, né, indo andando de um lado e para o outro, a contagem de pontos e tudo mais. Mas isso, pessoal, a gente não vai conseguir fazer agora, porque foi muita informação numa aula só para vocês. E na aula passada a gente já teve muita informação e muita gente perdeu a aula passada. Então eu quero que vocês olhem a aula passada, tentem fazer o herói, aí depois de fazer o herói, façam o vilão. Com os dois prontos, aí na aula que vem a gente coloca os dois juntos para fazer a cena do jogo, que nem eu mostrei no início da aula, tá? Então quem perdeu o início da aula de hoje, por favor, olhe, acompanhe. E como eu falei no início da aula, eu volto a repetir, não é fácil, é difícil, tá? Mas assim, é mais não é que é difícil, é que é mais complicado. Porém, vocês vão conseguir. Só que precisa treinar, precisa repetir, precisa fazer o que eu estou fazendo junto. Tá bom? Assista essa aula depois. Agora é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Dúvidas? Tranquilo? Não, acompanhando o senhor foi fácil aqui. Massa. Então vejam o vídeo da primeira aula, façam o herói, o personagem, o player. Depois façam o vilão, quem não fez. E aí na aula que vem a gente vai juntar os dois. Aí a gente vai ter o joguinho funcionando. Aí na outra aula a gente vai fazer a tela, que é de start, de pontuação e tudo. Aí a gente vai ter o jogo completo, certo? Com Beleza. tudo, contando ponto, reiniciando, tudo mais. Aí a gente pode até publicar o joguinho, tá? Vai ficar bem legal. Então ele tem início, meio e fim mesmo. Só que façam, acompanhem, beleza? Beleza. Então tá. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até Alguém mais, sabe valeu. se as aulas já estão disponíveis, gente? Mas é o Jefferson aí que faz isso. Eu acho que já. Mas valeu, galera. Um abraço. Jefferson, dá um sinal aí. Beleza. Tá bom. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.